Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a formação das monarquias nacionais modernas ou estados nacionais modernos. Hoje é muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo a sua nacionalidade, defendendo a sua nacionalidade. Então, comum é a gente ouvir as pessoas defendendo, eu sou português, eu sou francês, eu sou inglês. Mas temos que lembrar que nem sempre foi assim, principalmente na Europa da Idade Média, que era dividida em feudos e onde as pessoas, no máximo, tinham origem nas suas aldeias, nas suas vilas. Essa coisa de defender a origem de um país, ela só começa realmente a aparecer no século XI. E para que a gente possa entender como se deu a formação das monarquias nacionais modernas, nós temos que lembrar algumas características do período medieval. Então vamos relembrar que politicamente a Idade Média ela foi marcada pela fragmentação do território e pela diminuição do poder real. Ou seja, durante a Alta Idade Média, os reis eram fracos e dependiam dos senhores feudais. Vocês lembram que durante a Alta Idade Média, os principais laços que existiam eram os laços de suzerania e vassalagem, e que esses laços estavam apoiados na fidelidade militar. Agora, a partir do século XI, quando teve início aquele período chamado de Baixa Idade Média, ocorreram algumas mudanças significativas que irão lentamente levar ao fortalecimento do reino. Esse fortalecimento irá ocorrer entre os séculos XII e vai até o século XIX. Cada país vai ter as suas particularidades, terá as suas particularidades dentro desse processo. Vale relembrar algumas mudanças que ocorreram aí na Baixa Idade Média. Então vamos lá, vamos bem devagarinho lembrar cada um. Então, primeiro, que é muito importante a gente lembrar, a ascensão da burguesia. Aquela classe social que está ligada às atividades artesanais e comerciais e que acabou alavancando o desenvolvimento do capitalismo. Tivemos também o renascimento comercial, através do desenvolvimento das feiras e de diferentes rotas comerciais, inclusive rotas estabelecidas com o Oriente. Tivemos também o renascimento urbano. As cidades voltaram a florescer, a se desenvolver e a representar um espaço de desenvolvimento e liberdade. Nós também tivemos aí dentro da Baixa Idade Média, durante o século XIV, principalmente, a chamada peste negra, que matou boa parte da população europeia, e a Guerra dos 100 Anos, que além de matar uma população francesa e uma população inglesa, acabou por fortalecer a monarquia francesa. Então, o processo de fortalecimento do rei francês passou aí pela Guerra dos 100 Anos. Também aí na Baixa Idade Média, dentro do século XIV, a gente teve as jaqueries, ou seja, a revolta dos camponeses, causadas principalmente pela cobrança dos pesados impostos feudais, principalmente a talha e a corveia. Também aí ao longo do século XIV, nós tivemos um período de grande fome, provocada pelos problemas climáticos e por uma diminuição bem drástica da produção de alimentos. Todo esse cenário acabou alterando as relações entre a nobreza, a burguesia, os camponeses e o rei. Então, vamos ver o papel de cada um dentro desse cenário. Então, como foi essa mudança nessas relações? Como é que ocorreram as mudanças nessas relações? Então, vamos entender um pouquinho. A burguesia, então, de novo, aquela classe social ligada às atividades comerciais, ligadas às atividades artesanais. Então, a burguesia, nesse momento, ela quer ampliar ainda mais o comércio, ela quer ainda mais ampliar as suas atividades econômicas. Mas essa burguesia, ela está encontrando alguns problemas. Então vamos lá, quais são esses problemas? Primeiro,
Os senhores feudais, dentro dos seus feudos, eles têm a liberdade de cunhar as suas próprias moedas. Então, no que isso atrapalha a burguesia? Cada vez que um burguês vai para uma feira, ele tem que comprar moedas, ou seja, ele tem que fazer câmbio. Então, cada vez que um burguês ele sai de uma feira e vai para outra, ele tem que fazer o tal do câmbio. Então, ele tem que chegar na feira, ele tem que procurar o banqueiro, ele tem que chegar no cambista e fazer o câmbio. E tudo isso, e toda vez que ele faz o câmbio, ele tem que pagar uma taxa. Então, ele tem uma despesa. E isso, logicamente, atrapalha o seu ganho. Além disso, ele tem que pagar de uma feira para outra, ele tem que pagar o pedágio. Os senhores feudais, eles cobravam pedágios, né, para passar por dentro das terras deles. Só que o que acontece? Nem todo senhor feudal, ele realmente utiliza o dinheiro do pedágio na conservação e na segurança dessas estradas. Então, o que acabava acontecendo? O burguês pagava pela segurança da estrada e acabava sendo assaltado. Ele pagava pela conservação da estrada e acabava tendo a roda da sua carroça quebrada e ficava dias parado. Aí às vezes acontecia até mesmo dele perder a feira e ter prejuízo por conta disso. Então isso é lógico que ele acabava colocando no preço da mercadoria. Encarece a mercadoria, ele não tem tanto lucro no final, ele não consegue vender tanto do seu produto. Outro entrave para o desenvolvimento do comércio. Os senhores feudais não tinham uma unidade em relação aos pesos e medidas dos produtos. Então, cada vez que ele saía de uma feira de região para região, ele tinha que alterar o sistema de pesos e medidas dos seus produtos. Os impostos. Dependendo da região em que ele estava, ele tinha que se adequar à cobrança dos impostos. Enfim, esses eram alguns dos problemas que a burguesia acabava enfrentando para o desenvolvimento do comércio. Então, o que o burguês pensa? O ideal seria que houvesse uma figura que centralizasse a cobrança de impostos, a cobrança que unificasse os pesos e medidas, que unificasse a cobrança de taxas, uma pessoa que fosse capaz de cunhar uma moeda única e que circulasse por toda uma região, por todo um território. Isso facilitaria o desenvolvimento do comércio. Quem seria essa pessoa? O rei. Então, qual era o pensamento da burguesia? O rei deveria ser responsável por todo um território. Neste território, ele seria responsável por impor uma lei, um imposto, pedágio, né, toda a fiscalização da lei, que tivesse um exército só. E aí, a burguesia teria condições de fazer com que o comércio alavancasse. Esse é o lado da burguesia. Agora vamos pensar um pouquinho no lado da nobreza. Os nobres. Os nobres, desde a derrota das cruzadas, eles estavam enfraquecidos, eles estavam descapitalizados. E eles não tinham dinheiro nesse momento para montar um novo exército. Só que aí qual era o problema? Quando os nobres voltaram para os seus feudos, muitos deles tiveram que enfrentar revoltas camponesas, tiveram que enfrentar essas revoltas por conta justamente deles quererem cobrar impostos mais altos dos camponeses. E aí, sem condições de montar o seu exército, o que eles queriam? Que o rei, né, fosse capaz de contratar um exército para combater os camponeses. Aí vamos lá, esse é o lado dos nobres. Os camponeses, por sua vez, que estavam tendo que pagar impostos mais altos, desejavam que o rei controlasse os senhores feudais.
que o rei fosse forte e poderoso o suficiente para impor um limite aos nobres. Que o rei fosse forte e poderoso o suficiente para impor um limite aos impostos que eles tinham que pagar. Então, veja bem, nós temos interesses da burguesia para que o rei fosse forte e poderoso, nós temos interesses da nobreza e nós temos interesses dos camponeses. Aí você pode me perguntar, mas será que todos os nobres eram favoráveis à centralização do poder? Não. Existiam alguns nobres que eram contra essa centralização do rei. Mas aos poucos, na medida em que o rei foi capaz de montar um exército poderoso, o rei venceu esses nobres em batalhas ou através de cargos e títulos, através da doação de cargos e títulos. E existe um outro inimigo aí da centralização do poder do rei, que é a própria Igreja Católica. A Igreja Católica, principalmente através da autoridade do Papa, receava que os reis se tornassem poderosos, tão poderosos quanto o Papa. Mas o que acabou acontecendo? A centralização nas mãos do rei aconteceu, principalmente, quer dizer, inicialmente na França, na Inglaterra, em Portugal e na Espanha, e este poder foi se tornando cada vez mais forte, até que nós tivéssemos o que chamamos de absolutismo. Esse absolutismo vai existir até o século XVIII, quando ele começa a ser questionado através de revoluções como a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa, ok? Ficamos por aqui.